A paz do Senhor, irmãos amados, que estão aqui nesse grupo, abençoados sejam todos que estão a ouvir esta palavra. Aqui é Egídio de novo, trouxe esta mensagem e para finalizar o meu dia, a mensagem que eu preparei hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 e 17. Agradecer a todos amados que estão cientes a esta palavra, a esta mensagem, e dizer que o meu tema hoje vou falar sobre a comunhão nas igrejas, cortar a comunhão nas igrejas. Algumas passagens nos explicam algumas formas que nós devemos agir sobre este tipo de comportamento, porque há muitas igrejas que têm praticado um erro em que Deus não gosta. Nós sabemos que somos crentes, seguimos a Deus, mas fazemos a vontade de Deus metade, e a metade deixamos de lado. Em que forma fazemos metade? Vamos ouvir esta palavra de hoje. Vamos acompanhar no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 até 17. Assim diz a palavra do Senhor. O cabeçalho vem, o perdão do pecado de um irmão. 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leve-a ainda contigo, um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio ou publicano. Amados irmãos, esta mensagem está a nos mostrar o caminho certo, está a nos mostrar como podemos agir perante a nossos irmãos que se encontram dentro das igrejas. Eu me lembro no ano passado, quando eu estava em Metoro, na igreja, na congregação, com a mesma congregação, irmão Tervino. Eu lembro-me, primeiros dias eu entrava nos cultos com cabelo grande, comprido. Cheguei à fase de começar a ensaiar com os amados irmãos aí e a fazer alguns estudos bíblicos. E uma irmã de nome Generosa, ela chamou-me de lado e conversou comigo sobre o meu cabelo, dizendo que estava a manchar a igreja. Aquilo não era bom perante eu parar à frente, falando a palavra de Deus com o cabelo tão grande, tão comprido. Ela aconselhou-me, pediu-me favor, se for possível, se eu pudesse diminuir o cabelo. De uma forma honesta, de uma forma sincera, aquela irmã falou-me. Eu não me senti mal e me senti abençoado quando vi aquilo. E daquele dia fiquei preocupado, cortei o cabelo, diminuí para me apresentar na casa do Senhor. E aquela irmã, no dia seguinte, me viu com o cabelo do jeito que ela queria e ela se sentiu abençoada e ela ficou feliz comigo e disse graças a Deus. Significa que ela me ganhou naquele dia. Ela me conseguiu através de forma dela falou comigo. Mas suponho, se a congregação naquele tempo me cortasse, como antes dissesse, como o maestro era o nosso irmão, vamos esquecer o nome, mas se fosse o nosso maestro me cortasse como antes dissesse, irmão Egídio, você está a aparecer nesta casa com esse cabelo, nós não aceitamos, perante no meio das pessoas, nós não queremos esse tipo de cabelo, saia daqui e amanhã corte e venha de novo de uma forma normal, com este cabelo nós não aceitamos. Como é que eu me sentiria? Eu me sentiria mal, eu não ia me sentir bem, e dia seguinte eu não voltaria à igreja. Por quê? Porque eu ia levar no orgulho. Amados irmãos, nas igrejas nós temos aqueles irmãos no orgulho. Nas igrejas é um lugar de mudança. Se nós se unimos nas igrejas, não se unimos para
de mostrar quem somos. Não se unimos para mostrar nossos cargos pessoais. Não se unimos para mostrar o que nós temos nas nossas casas, o que nós usamos. Não. Aquele lugar ali é para se criar um bom caminho. É para se unir, se amar, se mostrar amor verdadeiro, amor fraternal que Deus quer conosco. Mostrar a sinceridade um ao próximo. Não precisa você ser direto com a pessoa, senão vai matar o coração da pessoa, senão vai matar o espírito da pessoa. Significa, amados irmãos, nós, se estamos perante a uma congregação e aquela congregação tem as suas regras e um irmão está contra aquelas regras ou um irmão está fora da regra, a forma de agir com aquele irmão não é necessário, amados, passar à frente, gritar em público, ou não é necessário criar uma reunião, depois informar aquele irmão, dizer que a partir de hoje você já não fará aquilo porque está fazendo aquilo. Não. Comece. A primeira pessoa que viu o erro que cometeu o irmão, aproxime-o. Irmão, você está a fazer isto, a igreja não considera, isto é pecado perante nos olhos de Deus. Se o irmão continua com o pecado, chama o próximo, sejam 3 irmãs ou 3 irmãos, conversam de novo com o irmão para mudar o que faz. Se ele não consegue, chama os pastores, chama os outros irmãos para que possa se cumprir a vontade de Deus. Chame de novo aquele irmão, aqueles irmãos, posso dizer, para poder vir se cumprir a vontade de Deus, para vir conversar com aquele irmão. E se aquele irmão não conseguir mudar do caminho, e se aquele irmão não conseguir mudar o comportamento, é daí em que nós vamos deixar o irmão como um pecador, vamos considerar como um pecador, dizer, para não tem como deixar. E ao cortar comunhão a esse tal irmão que está desobedecendo a lei, o que nós devemos fazer? Não podemos deixar de que separar-se dele, não. Vamos deixar numa forma, se algum dos irmãos queria dar um cargo a ele, se algum dos irmãos queria fazer que ele servisse, desempenhasse um papel na igreja, então este é o momento de aquele processo paralisar, para esperar aquele irmão se arrepender. Não deixe de falar com ele, não deixe de conversar com ele, mas sim mude a forma de conversar com ele. Em que forma mudar? Se você tinha um compromisso para dar a ele, mas para desempenhar a igreja, separe, porque a Bíblia disse no Mateus, aliás no Gálatas 6, versículo 1, disse: um irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espiritual, encaminhei o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Antes de você julgar, antes de cortar a comunhão com teu irmão, antes de você dizer teu irmão não cante, antes de você dizer teu irmão não faça isso porque você é pecador, primeiro você tem que se olhar se você também está pronto. Primeiro a pessoa tem que se verificar antes de você julgar. Primeiro você tem que ver, isso está no Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Primeiro você tem que ver a sua forma de estar. Dizer será que eu estou preparada ou estou preparado? Será que eu estou preparado para eu condenar este irmão? Porque nós somos pecadores. Mas não tem como. Mas se você vê que estás no nível diferente daquele próximo, você aproxima e conversa com ele. Não é necessário você criar um grupo ou criar um lugar de amizade e começar a condenar aquele irmão porque faz aquilo, dizer não ver aquele irmão, está a vir na igreja cantar, o que faz aquele irmão? Aquele irmão de 8 horas está no fulano, aquele irmão de 7 horas está no fulano. Não faça isso, amados irmãos. O pecado está a vir contra ti. Nós sabemos, muitos foram convertidos na Bíblia, eram pecadores. Muitos que foram convertidos na Bíblia eram piores pecadores. Então essa forma de nos julgar entre nós não é certo diante dos olhos de Deus. Principalmente vou criticar a forma de cortar comunhão nas igrejas.
sem passar 3 processos. A comunhão nas igrejas tem que passar 3 processos. Primeiro, se um irmão viu que esse irmão está a cometer erro, se esse irmão comete um pecado que é proibido, que pode manchar a igreja, que pode poluir os jovens nas igrejas, primeira pessoa que viu esta pessoa a fazer pecado, a cometer pecado, ele tem que ser o primeiro a aproximar, conversar com aquele irmão. E se ele viu que conversou com ele e não conseguiu, convide os outros 2 ou 3 irmãos, converse com ele de uma forma de amor, não uma forma de julgar. Conversa com ele, e se ver que não conseguiu, é aí que vai chamar a igreja, os pastores, os líderes da igreja, ir conversar com aquele irmão primeiro antes de chegar na igreja. Converse com ele, e se ver que a igreja tentou e não conseguiu, é daí que você vai cortar a comunhão à pessoa, dizer não merece, já fizeram 3 vezes, não conseguimos. E desenvolvendo a mensagem do Tessalonicenses 3, versículo 14 e 15, disse: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notei o tal não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Vou começar 3. Vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notei e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Se essa pessoa não obedecer, se essa pessoa não ouvir o conselho, se essa pessoa não ouvir o conselho de uma pessoa, de 2, de 3, isso você não se mostrar com, significa que você fica longe da pessoa, significa, é aí que a pessoa pode ser cortada de comunhão. Não é logo, irmão, me viu eu estou na tua igreja, sou novo ou sou antigo, mas falhei, cometi um pecado, e você logo me matar espiritualmente. Você não vai cantar mais até 1 mês. Você não vai cantar mais até 5 anos, até 1 ano. Nem pelo menos me aproximar, me perguntar os motivos, saber por que eu fiz aquilo, para eu poder esclarecer, depois você me dar uma palavra e eu me arrepender e desistir. Você só logo leva na igreja, já me matou espiritualmente. Suponho eu sou orgulhoso, e esse orgulho ainda não saiu de mim, mas período de mudança, e você vai me repreender desse jeito. O que será de mim perante 1 ano sem cantar, sem pregar, sem falar a palavra de Deus, ou sem ouvir a palavra de Deus, chegando na igreja isolado? O que será de mim? O que será de mim com esse orgulho? Vou sentar, vou desistir, e vou sentar em casa, e o que faremos com os meus próximos? Aquela igreja não está bem, aquela igreja você sabe, eu estava ali, me cortaram comunhão só por conta de me encontrar com cerveja na mão, parecer que todos são justos, e aí a igreja fica manchada através da forma de condenar as pessoas, não com amor, condenar as pessoas, parecer que somos do mundo todos nós. Então, amados irmãos, nós, antes de condenarmos nossos próximos, antes de condenarmos esses nossos irmãos que cometem pecados, primeiro temos que analisar o nosso estado espiritual, depois irmos aproximar a pessoa. Porque a pessoa que não ouve, a pessoa que não crê, que não quer mudar, que não quer se arrepender, a Bíblia disse, no 1 Coríntios 5, versículo 5, ela diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você deixa a pessoa, mas com o tempo ela será salva. A pessoa vai mudar com o tempo, ela vai entender a sua forma, que está mesmo sendo fora do alcance da palavra de Deus. Amados irmãos, não podemos nos julgar. Não podemos nos julgar para ser que nós todos somos perfeitos. Jesus já restabeleceu um processo gradual para lidar com esse pecado. Jesus já restabeleceu este processo. O processo que nosso Senhor Jesus Cristo restabeleceu está nesse Mateus 18, versículo 15 a 17. Ele deixou bem claro: se eu fui conversar com o irmão para mudar, não consegui, tenho que chamar o irmão Delvino, tenho que chamar outros irmãos, e se nós 3, 4 não conseguimos, temos que chamar a igreja, e se a igreja não conseguiu, é daí que vamos cortar a comunhão. Mas há ato que a gente, muito perigoso, que muitos irmãos fazem: você está a cometer pecado, te cortam na hora, senta, você não merece, faz aquilo, senta, você não merece. Amados irmãos, estamos a se matar. Salvação é de graça.
Ninguém pode julgar filho alheio, amados irmãos. Ninguém é perfeito neste mundo. Não é eu fiz algo que me cortou a comunhão. É fazer aqui, senta. Amados irmãos, não é assim como Deus quer. Não é assim. Temos que agir de uma forma unânime. Temos que agir de uma forma com amor, segundo a palavra de Deus. Temos que obedecer o que Deus diz. Amados irmãos, um dia nós vamos responder coisas que não têm interesse. Então, quando nós tínhamos consciência, só que não quisemos obedecer. Amados irmãos, como disse o Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, 6 a 7, ele disse: não é boa a vossa jatência, não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa? Alimpei-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Jesus Cristo morreu por este mesmo que você lhe condena. Jesus Cristo morreu por este mesmo que você lhe corta mandamento. Então você requer aproximar a este mesmo que cometeu o pecado na tua igreja ou na tua congregação, para que ele possa seguir a lei de Deus, para que ele precisa da sua mão para lhe levantar. Eu já caí. Além de você, irmã ou irmão, vir me levantar, vem mais me pisar para no fundo do poço. Isso não é salvação. Isso é se desgraçar espiritualmente. Você tem que vir que conheça a verdade. Você tem que vir que conheça a palavra de Deus. Vir me levantar do poço. Não é logo cometi o pecado, irmão ou irmã, está a vir, está a me cortar a comunhão. Mas eu vou morrer espiritualmente. Pior se eu for um estagiário da palavra de Deus. Já não terei força mais, vou morrer. Mas você tem que vir me motivar, não vir me ofender. Termino por aqui, já levei um pouco de tempo e agradeço.